Vamos para a mensagem. Abra comigo lá a sua Bíblia, Efésios 4, de 13 a 14. Vou ler na NVT, Marquinhos. Diz assim o texto: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Amém? Eu preciso que você, neste momento de oração, eu tenho certeza que Deus já nos deu a palavra, mas que você peça só uma coisa nesta noite: que Ele te dê ouvido e coração. Ouvido e coração. Porque nesta noite vai ser necessário que você esteja com seus ouvidos atentos, abertos, e o seu coração disponível para aquilo que Deus quer falar com você. Amém? Meus irmãos, eu não sei se você já reparou, você que já frequenta aqui há bastante tempo, ou você que está há pouco tempo, mas nós somos uma igreja diferente. Quem já reparou isso aí? Que a gente é uma igreja, já tem uma mãozinha levantada aí. A gente é uma igreja diferente. Somos melhores? Não. Nem queremos ser melhores que ninguém, nem piores que ninguém. Mas somos diferentes em alguns aspectos, mas nós temos alguns princípios e algumas metas e alguns valores que nós não abrimos mão, que é ser uma igreja bíblica. Ser uma igreja bíblica. O que está querendo dizer, pastor? Que só vocês leem a Bíblia? Não. Todas as igrejas que eu conheço, a grande maioria, todas são baseadas na Bíblia. Sim ou não? Todas são baseadas na Bíblia. Mas nós seguimos a Bíblia, porém, tem um critério para seguir a Bíblia. Não basta só falar que é uma igreja bíblica, que ler a Bíblia, mas tem que ter um criterinho, que eu estava até conversando com alguns amigos que estavam semana passada aqui, lá de São Paulo, que é a lente que você lê a Bíblia. O que é essa lente? O que está querendo dizer com isso? Qual é a forma que você usa para interpretar a Bíblia? Qual é o critério que é usado para interpretar a Bíblia? Porque todas as igrejas usam a Bíblia. Mas a gente já viu tanto absurdo por aí, sim ou não? Muitos absurdos, muitas coisas que são pregadas em tantos púlpitos, que usam a Bíblia, mas que não tem nada a ver com o nosso Deus. Então, nós procuramos seguir a Bíblia, mas a partir da lente de Cristo. Nós batemos muito na tecla Antiga e Nova Aliança, nós procuramos usar sempre o parâmetro Cristo para interpretar a Bíblia. Então, por isso que talvez nós somos um pouco diferente dos demais, porque nós temos esse critério e somos chatos nisso, de seguir a Bíblia a partir da lente de Cristo. Porque durante muito tempo, a fé cristã, ela foi resumida a uma pergunta, que voltou à tona essa semana, com algumas coisas que aconteceram, que é o tema da mensagem. Põe para nós, Marquinhos. O tema da mensagem é pecado ou não? É pecado ou não? Durante muito tempo, o critério para definir tantas coisas foi esse: é pecado ou não? Essa pergunta está errada? Não, não está errada.
porém ela está incompleta. Ela não está errada, porém ela está totalmente incompleta. Porque uma fé que ela vive no limite daquilo que é permitido, é uma fé que não amadurece. É uma fé que ela não aprofunda, não cria raízes, não gera filhos, gera apenas cumpridores de regras. E Deus não nos chamou para um quartel-general. Deus não nos chamou para um quartel-general. Embora a gente cante o nosso general é Cristo, mas Deus nos chamou para vivermos uma relação baseada num quartel-general. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Ele nos chama de filhos, de amigos. A Bíblia nos mostra que Ele chama a gente de íntimos. Ela não mostra que nós estamos aqui servindo a um general onde só cumprimos regras. Pelo contrário, nós somos chamados para uma família, para vivermos em família, não para uma lista de proibições, mas para uma relação de pai e filho. É isso que o Evangelho nos propõe, uma relação de pai e filho. Amém? Quem está entendendo essa mensagem? Dá um amém aí. Amém. Glória a Deus para acordar aí. Abre o seu ouvido, meu irmão. Mas se Ele nos chamou para uma relação de pai e filho, existe um processo natural que a gente acabou de ler, que se chama maturidade. Maturidade. É um processo natural. Não é? Quantos pais nós temos aqui? É natural o processo de maturidade do seu filho. Seu filho é bebê, recém-nascido, a gente tem todo aquele cuidado, fica com medo de tudo que vai acontecer, mas ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, e conforme vai amadurecendo, você vai soltando, você vai confiando, e não é diferente na nossa vida espiritual, porque é isso que Paulo está dizendo. Põe para nós de novo aí, põe para nós de novo 4:13 do Efésios. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e o que? Amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, e então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Até aqui. Não seremos mais imaturos como criança. Então, o que o Evangelho nos propõe? Não ser criança para sempre. Precisamos crescer, amadurecer, chegar nessa estatura, não do adulto, ou a estatura do adulto cristão é ser parecido com Cristo. Como eu sei que um cristão virou um adulto? Quando ele está parecido com Cristo, aí sim ele está maduro. Então a criança espiritual, ela pergunta o tempo todo, pode ou não pode? Eu lembro quando, eu vou usar teu exemplo, tá, Mateus? Posso? Você deixa eu usar teu exemplo? Mateus, quando se converteu, natural, normal, tinha acabado de se converter, era um bebê, recém-nascido. Então toda a pregação que a gente pregava aqui, no final do culto, o Mateus vinha para nós, ô pastor, pode isso, pode aquilo, não pode? Isso é o mais natural possível. Glória a Deus, porque ele tinha coragem de fazer isso, e de chegar na gente e perguntar. Mas vai passando o tempo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos,
Imagina se daqui 10 anos eu estiver aqui pregando e o Mateus continuar: pastor, pode isso ou não pode isso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Quer dizer, cadê a maturidade? Porque isso é uma criança espiritual. É aquele que acabou de ter um encontro com Cristo. Então ele vive no limite, ele obedece tudo por medo. Mas quando chega à maturidade, o adulto espiritual, ele começa a discernir. Ele começa a ter discernimento. Ele começa a avaliar consequências. Porque é isso que acontece com a gente, não é? Conforme nós vamos tendo discernimento, amadurecendo, a gente começa a avaliar as consequências. Quando somos crianças, imaturos, não medimos consequências. Agora, quando a gente começa a ter discernimento, conhecimento, a gente começa a avaliar as consequências. E aí, o maduro espiritual começa a decidir aquilo que glorifica a Deus. Porque olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Quando eu era criança, era de um jeito, mas quando eu me tornei adulto, homem, maduro, deixei para trás as coisas de criança. E nesse processo, meu irmão, de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, vem uma nova etapa, vem algo novo, que nasce com uma pergunta nova. A partir deste momento que eu começo a ter esse discernimento, começo a medir as consequências, e eu começo a realmente ter um pouco de maturidade, eu começo a perguntar: isso convém? Isso convém? Isso vai edificar? Isso vai glorificar o Pai? Porque nem tudo que não é pecado é necessariamente sabedoria. Nem tudo que não é pecado é necessariamente sabedoria. Porque, mais uma vez, cito Paulo. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios 6, 12. Tudo, isso é para aquelas pessoas que falam: crente não pode nada. Quem já ouviu isso? Crente não pode nada. Você mostra na Bíblia para ele, fala: você está enganado. Porque a minha Bíblia diz que crente pode tudo. Está dizendo aí, ó, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tudo me é permitido, mas, porém, contudo, todavia, nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Tenho o direito de fazer qualquer coisa, mas nem tudo vai ser bom para mim. Posso tudo. E aí, né, a gente pode ser mais religioso e usar mais a Bíblia ainda. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é permitido, tudo posso naquele que me fortalece. Pega o contexto daquele texto. Realmente você pode tudo, passar frio, fome, nudez, pode tudo. E Paulo vai reforçar, olha só, tem o direito de fazer qualquer coisa, mas Paulo vai reforçar lá em 1 Coríntios, ainda 1 Coríntios, vai alguns capítulos para frente, 10, 23.
Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas repara bem nisso aí. Tudo é permitido, mas nem tudo. Fala para mim aí, o que está escrito aí, meu irmão? É o quê? Nem tudo traz benefício. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Quem está entendendo essa mensagem aí, meu? Quem está entendendo essa mensagem aí? Nem tudo traz benefício. Nem tudo traz benefício. Meu irmão, a maturidade começa a partir do momento que nós começamos a entender o peso das nossas escolhas. Toda escolha tem um peso, toda escolha tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Isso é maturidade. É a partir do momento que eu começo a discernir e escolher, vale a pena ou não? Vale a pena ou não? Tem um peso das nossas escolhas. E aí eu entro em algumas coisas aqui que realmente fazem parte, e já pregamos sobre isso aqui, e temos um posicionamento a respeito disso. E tudo isso que eu vou falar aqui não está relacionado com pecado, tá bom? Ok? Estamos combinados? Por exemplo, um simples brinco masculino. É pecado? Fala para mim, jovens. Aê, Júlia. É pecado? Não é pecado. Quem falar que é pecado, mostra para mim na Bíblia. Desafio agora, abre a Bíblia e mostra. Você não vai achar. Tatuagem é pecado? Já fiz uma pregação sobre isso aqui, numa quarta-feira. Pena que, era tão importante essa pregação, vou fazer de novo. Que no dia deu problema e não gravou, então não está no nosso canal. Mas já afirmo, não é pecado. E só tem um texto, você vai usar um texto que não tem nada a ver com isso daqui. Está falando sobre idolatria, não está falando sobre o que a gente vive hoje. Não é pecado. Tomar bebida alcoólica é pecado? Não, não é pecado. Não tem texto na Bíblia que fala que é pecado. Aliás, só tem um texto. Não se embriagueis com vinho onde há. Qual que ele está condenando? A embriaguez. Ele não está condenando. Mas vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. Nós estamos falando sobre o que, meu irmão? Maturidade. Nós estamos falando sobre maturidade. Nós não estamos falando sobre outra coisa aqui. O tema é maturidade. É pecado ou não? Não é pecado. Só que aí, vamos agora então passar para a maturidade? Vamos. Tem gente já me olhando condenando. Vamos passar agora para a maturidade? Vamos. Agora entra a maturidade. O imaturo não mede consequências, ok? Qual que é a diferença da maturidade? Aquele que começa a medir as consequências, as escolhas, o peso das escolhas. A maturidade começa a perguntar: quais são as consequências? Para um jovem, por exemplo, eu falo por causa do meu filho até, que essa semana fez um brinco, colocou um brinco na orelha. Quais são as consequências de um rapaz colocar um brinco? Pecado é? Não, não é pecado. Fica bonito? Às vezes fica bonito. Tem jovem, aliás, diz ele que a maioria falou que ficou bonito, né? Ficou bonito. Só que quais as consequências? Por exemplo, como já ouvi mesmo essa semana, tem uma empresa lá em São Paulo que chama Hospital Santa Marcelina. Quem já ouviu falar? Santa Marcelina, muito conhecida. Se você for para uma entrevista, a irmã trabalhou lá. Se você for para uma entrevista, pode ser que você me confirme isso, né? Um rapaz usando brinco,
é desqualificado. Não sei se ainda é assim, né? Que diz sim ou não, irmã? Você lembra disso ou não? Existe essa regra mesmo? Era. Então tá certo. Na época dela, era. Então, se você precisar entrar nessa empresa, você não vai entrar, ok? Estamos falando de maturidade, está entendendo? Se você precisar, nós não estamos falando de pecado. Se você precisar entrar nessa empresa, você não vai entrar. Se você tiver tatuagem, e se você não esconder as suas tatuagens, também não irá entrar. É pecado? Não é pecado. Só que você é maduro o suficiente para saber que algumas vagas de emprego você vai perder. E está tudo bem. Qual é o problema nisso? Não consegue essa, mas consegue outra. Tem tanto lugar que, às vezes, até é exigido. Por exemplo, você vai trabalhar numa loja de surf, no shopping. Se o cara for todo engomadinho, ele não atrai as pessoas. Não é? Agora, se ele tiver de brinco, tatuado, descolado, opa, e já fala na linguagem do jovem, já entra na hora. Então, a maturidade vai perguntar quais as consequências. A outra pergunta que a maturidade faz, o que isso comunica? O que eu estou querendo comunicar? E isso não está relacionado só com tatuagem, brinco e piercing e tal, essas coisas chocantes, não. Começa na nossa vestimenta, tá? O que eu estou querendo comunicar com o que eu estou vestindo? Porque o corpo fala. Existe um livro que chama O Corpo Fala. Você sabia disso? O seu corpo fala. O jeito que você se veste está querendo mostrar alguma coisa, está comunicando, é um tipo de comunicação. Que portas isso vai abrir ou fechar com essas decisões que eu vou tomar? Que nem eu falei, algumas portas irão fechar, outras irão abrir. Glória a Deus. Tomara que você realmente consiga as melhores portas. E você não seja aquele que vai perder, às vezes, uma oportunidade porque tomou uma decisão precipitada. Amém? Estamos tendo maturidade para entender isso? Amém? Sem condenação. E aí entra o principal. Isso fortalece ou enfraquece o meu testemunho? E eu não estou falando de religiosidade, tá? Talvez a diferença dessa igreja também seja isso. A gente não vive a religiosidade. O pastor Samuel pregou quarta-feira sobre realmente a religião. Nós temos uma religião, mas não vivemos dentro da religiosidade. Nós tentamos viver a verdadeira religião que está lá em Tiago. Cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados e dos pobres. Isso é a verdadeira religião que Deus busca. Amém? Mas eu estou falando sobre se tudo o que você faz, as decisões que você toma, se fortalece ou enfraquece o seu testemunho. Porque independe do seu estereótipo. Mas vivendo numa sociedade onde somos julgados muitas vezes pela aparência, talvez nem oportunidade de abrir a boca para falar a gente vai ter, dependendo da forma que vamos estar. Está entendendo o que eu estou falando? Está tendo maturidade? Está tendo maturidade para isso? Talvez a gente não tenha acesso a algumas coisas. Para outras teremos acesso, mas algumas coisas não teremos tanto acesso. Porque Provérbios diz que uma boa reputação vale mais do que muitas riquezas. Vale mais do que muitas riquezas. E reputação não tem nada a ver muito com nosso estereótipo, tem a ver com tudo a nossa vida. Não é? Ainda mais numa cidade como essa, a gente sempre fala. Reputação começa desde quando você tem uma conta em determinado estabelecimento e você quita as suas dívidas. Porque você sabe como que acontece aqui.
Se você está lá devendo, pode ter certeza que o seu nome está rodando pela cidade. E aí, meu irmão, entra a questão: mas não é crente? Não é lá da igreja do Servinho? Não é? Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo o nível de maturidade que é exigido para nós como cristãos? Eu já ouvi de um pastor que ele disse assim: se der trabalho para explicar, melhor não fazer. Se eu vou ter trabalho para explicar, para dar trocentas explicações, para fazer um livro, para pegar a lousa e explicar toda a teoria, por que eu fiz isso, é melhor eu não fazer. Porque o cristão maduro entende: nem tudo que eu posso fazer faz bem para todos. Só porque eu posso não quer dizer que devo. Porque muitas vezes o meu direito não pode machucar o outro, não pode ofender o outro. Porque a liberdade sem amor pode virar um problema. Liberdade sem amor vira problema. O que é bom para mim não pode ferir você. E cristão maduro pensa no outro antes de pensar em si próprio. Porque, na verdade, aí eu volto para a ceia, que é outra coisa que nós somos diferente aqui. Tem gente que fica escandalizado quando a gente dá a ceia para todo mundo. Só que a grande diferença, meu irmão, é justamente esse princípio aqui, ó. O cristão maduro, ele pensa no outro antes de pensar em si. Porque é isso que é condenado naquele texto da ceia. Você sabia disso? 1 Coríntios 11, ele está condenando isso. Que quando eles se reuniam para a refeição, quando eles se reuniam antes, Paulo já fala: essa reunião está fazendo mais mal do que bem. Não está fazendo bem para você. Sabe por quê? Porque vocês não estão pensando no outro, vocês só estão pensando em vocês mesmos. Vocês estão pensando em encher o bucho. Vocês estão pensando em tomar tanto vinho e sair da igreja bêbado, embriagado. Vocês não estão pensando nas pessoas que estão aqui, nos necessitados, que às vezes ficam tão acanhados que não conseguem chegar perto da mesa. E vocês que têm tanta fartura dentro de casa, e por isso que ele fala: você que está com fome vai comer na sua casa, em vez de vir comer aqui dentro. Vocês não estão pensando. É isso que é condenado na ceia. E isso é falta de maturidade espiritual. É isso que é condenado num dia, num culto de ceia. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Precisamos entender, meu irmão, que nessa relação de pai e filho, onde somos chamados ao amadurecimento, é exigido algo de nós. Um profundo entendimento sobre essa nossa relação com o nosso Criador. Porque Deus não quer uma obediência por medo. Já falei isso, vou falar mais uma vez. Imagina que seu filho só obedece você por medo. Você tem uma relação com seu filho só de medo. Inclusive eu vi um vídeo essa semana que me chamou a atenção. Tá a mãe e o filho fazendo geladinho. E de repente, na hora que o filho foi amarrar aquele saco de geladinho, escapou e entrou na leiteira e derramou leite para tudo quanto é canto. O menino na hora começou a chorar. Ele começa a chorar, ficou desesperado. E a mãe olhou para ele e falou: filho, por que você está chorando? Tudo bem, filho. Isso foi um acidente, isso acontece. Por que você chorou? É porque eu pensei que você ia brigar comigo. Não, meu filho, eu não vou brigar com você. Eu entendo, você não fez isso de propósito. Imagina se a nossa vida com Deus fosse igual. Se a gente se relacionasse com Ele já com medo de chegar perto dEle. Ai meu Deus, já começa a chorar. Não, não é isso. Deus, Ele não quer essa obediência só por medo. Porque a gente tem medo. Agora, eu vou te propor um desafio meio doido.
Topa? Quem topa? Um desafio doido aí. Imagine por um momento que não existe mais inferno. Acabou o inferno. Não existe inferno, não existe diabo e não vai ter punição futura. Ok? Acabou essa ideia aí. Agora seja bem sincero. Você continuaria orando? Você ainda buscaria Deus? Você viria ao culto? Não ia perder mais nenhum culto. Falar, eu vou todos os cultos, que é isso? Perder culto. Você ainda obedeceria a Deus? Sabendo que não tem inferno, que não tem punição, que está tudo bem. Hein? Fala para mim. Você iria? Porque essa pergunta não está falando sobre o inferno. Está entendendo? Essa pergunta não é sobre o inferno. Porque essa pergunta está revelando o nosso coração. Entende? Quando eu pego um cenário, imagina o cenário aqui, ó. Está nós, está Deus e está o inferno, ou o diabo. E eu tiro o diabo de cena, o inferno de cena. O que sobrou? Só eu e Deus. Então isso não tem nada a ver com o inferno. Isso está revelando qual é o meu grau de relacionamento com o meu Deus. Isso está revelando o meu coração. Porque tem muita gente servindo a Deus por medo. Medo de castigo, medo da perda, medo do inferno. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em 1 João 4,18. Abra comigo lá, Marquinhos. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Esse amor não tem o quê? Opa! Esse amor não tem, pois o perfeito amor afasta o quê, meu irmão? Todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente. Se a minha vida, o meu relacionamento com Deus está baseado no medo, isso está provando o quê? Interpretação de texto. Isso mostra que eu ainda não experimentei plenamente o amor de Deus. Se a minha relação com Deus se baseia no medo, eu não entendi o que é o amor. Eu não entendi quem é o meu Deus. Aliás, eu não entendi quem é o meu Deus, porque se Deus é amor, e mostra que eu ainda não experimentei o amor, então não experimentei quem? Eu experimentei o próprio Deus. O próprio Deus ainda não foi, sabe, o objeto de experimento meu. Porque onde o medo governa, meu irmão, o amor ainda não amadureceu. Não teve amadurecimento. Porque Deus não quer servos que o obedeçam por ameaça, mas Ele quer filhos que o amem por quem Ele é. Eu amo a Deus, não é por causa que eu tenho medo de inferno, tenho medo de diabo, não. Eu amo a Deus porque eu sei quem Ele é, o que Ele fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei do que Ele é capaz, é por isso que eu quero. Porque agora entra a intenção do nosso coração. O porquê eu estou com Ele. Porquê eu entrei nessa relação com Ele. Que aí eu começo a perguntar, Deus é o meio ou o fim, a finalidade? O que é Deus? Ele é o meio aonde eu posso chegar, ou Ele é a finalidade que eu estou buscando para a minha vida? Imagina, se Deus não te desse nada, Ele ainda seria suficiente? Se Deus não te desse nada, Ele seria suficiente para você? Seria? Que é isso que a gente sempre fala aqui do Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Por quê? Porque Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. E isso sim é uma fé madura. É uma fé que mesmo sem recompensa, Deus é digno.
Mesmo sem punição, Ele é santo. Mesmo sem céu, Ele ainda é Pai. Isso é amadurecimento. Porque o cristianismo não é sobre escapar do inferno, é sobre pertencer a Deus. Nós não estamos aqui, imagina, naquela corrida escapando, né? Parece que está tudo desabando, sabe aqueles filmes que vai desabando tudo assim, e você vai correndo, correndo, correndo. Meu Deus do céu, por um segundinho. Não, meu irmão, não é isso. Então você não entendeu o Evangelho. Não. O Evangelho é pertencer a Deus. Ele morreu na cruz para nos trazer de volta, para nos dar acesso, livre acesso à presença dEle. O véu foi rasgado, hoje eu tenho acesso, hoje eu posso entrar na presença dEle, no lugar que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero, da maneira que eu estou. Eu não preciso de roupa especial, eu não preciso de lugar especial, eu não preciso de dia especial. Agora eu tenho livre acesso e eu pertenço a Ele. Aleluia, glória a Deus. Eu estou com Ele porque eu entendo quem Ele é. Então agora que a gente já falou sobre o inferno, eu vou falar agora sobre o céu. O que é o céu para você? O que é o céu para você? O que ele representa para você? Fala para mim. O que o céu representa para você? Aí, dá uma cutucadinha no meu teólogo favorito aí. Dá uma cutucada no teólogo favorito. O que o céu representa para nós? Meu irmão, o céu não é o céu porque tem ruas de ouro, como a gente cantava, né? Lá no céu terá ruas de ouro. Isso daí não é o céu para nós. O céu não é o céu porque lá não vai ter choro nem ranger de dentes. O céu não é o céu porque lá, como a gente sempre fala, não vai ter mais boleto para pagar. O céu não é o céu porque lá não vai ter mais doença. O céu só é o céu, sabe por quê? Porque Deus está lá. Por isso que Ele é o céu. Por isso que é o céu, por isso que céu não é o prêmio, não é o prêmio da nossa corrida. E o final da corrida, o que a gente vai ganhar? O céu. Não, o final da corrida é Deus, e o lugar onde Deus habita é lá no céu, e é por isso que eu quero ir para lá, porque Deus está lá. Não é porque lá eu vou ter uma mansão, lá vai ter rua de ouro, lá, não, porque isso revela mais do nosso egoísmo, mais da nossa ambição, e mostra que a gente não entendeu quem Deus é, mostra que a gente está longe de Deus, porque se o que está te atraindo para o céu são as recompensas, talvez você não entendeu o que é o Evangelho, porque o maior presente da salvação não é o lugar, é a presença de Deus. Não é o lugar. Se Deus não estivesse no céu, ele não seria céu. Se Deus não estiver lá no céu, não é céu. Ir para o céu sem Deus não é céu, meu irmão. Só é céu porque Deus está lá. E lá eu vou ter livre acesso, face a face. Agora eu tenho livre acesso à presença dEle. Lá eu vou ter livre acesso à face dEle. Eu vou estar ali lado a lado com Ele, vendo Ele, desfrutando de uma perfeita e completa harmonia com Ele. Amém, meu irmão? Para a gente concluir, meu irmão, então a maturidade cristã, ela chega quando a gente não pergunta mais apenas, é pecado? Mas por que não está ficando? Cadê a imagem? Mas perguntamos, isso glorifica o Pai? Não começamos mais a perguntar, é pecado, mas perguntamos, isso vai glorificar o Pai? Não vivemos mais no limite do permitido, mas nós vivemos no centro da vontade de Deus. Porque o imaturo, ele só vive por medo. O imaturo, ele só tem medo. Mas o maduro, ele começa a viver por amor. E não estou falando até pegou mal, vou falar do maduro agora.
Aquele que tem maturidade, melhorou, Levi? Aquele que tem maturidade. Aquele que tem maturidade e vive por amor. O imaturo, ele obedece para não ser punido. Mas aquele que tem maturidade obedece porque ama o Pai. E hoje Deus nos está te chamando para você viver uma vida com mais regras. Mais e mais regras. Vem para cá e a gente vai te dar uma cartilha do pode e não pode. Não, não é isso que o Evangelho não. Porque isso não é maturidade. A maturidade é para você realmente viver uma fé que não é baseada no medo, mas para você viver realmente numa relação que vai transformando você por inteiro, transforma o seu coração. Por isso que a gente canta, Senhor, dá um coração igual ao teu, um coração igual ao de Deus, perdoador, desprendido às coisas deste mundo. Isso é maturidade. Então, meu irmão, que hoje, ao você sair daqui, a nossa pergunta não seja mais, é pecado ou não? Mas a pergunta que você tem que sair daqui hoje é, isso revela que eu já estou crescendo como filho? O quanto que eu já cresci como filho? Filhos maduros não perguntam apenas o que é permitido, mas perguntam o que alegra o coração do Pai. Não só o que é permitido, mas o que vai alegrar o coração do meu Pai? E não tem coisa melhor. Hoje, calhou, hein? Como Deus faz, né, Nicolas? Hoje eu cheguei em casa agora correndo, saí do serviço, fui tomar um banho em casa. Quando eu entrei no meu carro, tomei até um susto. Eu falei, será que eu entrei no carro certo? O meu filho, durante a tarde, lavou o meu carro. Isso revela o que, meu irmão? Será que ele sabe o que alegra o meu coração? Porque eu entrei no carro e falei, meu Deus, será que eu estou no mesmo carro? Até eu falei, o que está acontecendo? Tem alguma coisa diferente nesse carro. Falei, será que isso aconteceu mesmo? É verdade? Me belisca. E é verdade, ele lavou mesmo. Isso é a nossa relação com Deus. Se nós que somos falhos, conseguimos enxergar aquilo que agrada o nosso Pai, agora imagina a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, parece que você não entende isso. Que a gente não tem essa preocupação, será que eu vou agradar o coração do meu Pai, do meu Deus, daquele que deu a vida por mim, daquele que se entregou? Então hoje Deus ele nos chama para sair daqui, não apenas como pessoas que vivem fugindo do pecado, mas como filhos que decidiram e escolheram crescer. Não é apenas só fugir do pecado, se distanciar do pecado, é pecado ou não é? Mas nós temos que chegar no nível, não do pode ou não pode, mas do nível da maturidade. Será que eu estou crescendo? Será que eu estou atingindo essa maturidade que a gente leu lá em Efésios? Essa maturidade ao ponto de as pessoas conseguirem perceber que eu estou parecendo com Cristo. Eu estou tão maduro que agora eu pareço com Cristo. Eu revelo quem Cristo é. E isso é maturidade. Maturidade cristã não é apenas evitar o pecado, é crescer até parecer com Cristo, com o Pai. Isso é maturidade cristã. É estar parecido com o Pai. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quem está entendendo? Aleluias. Põe de novo para a gente terminar Efésios lá, 4:13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Está vendo? Tem um processo. Alcançar a unidade que a fé e o conhecimento do Filho. Você entendeu por que eu falei?
que somos diferentes porque temos uma lente. A lente é isso, conhecimento do Filho de Deus, que vai produzir o quê? Amadurecimento. Continua. Chegando à completa medida da estatura de Cristo, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Agora o versículo 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando em todos os aspectos cada vez mais o quê? Parecidos com Cristo, que é a cabeça. Fica de pé.